muito grande. E a energia não se armazena, não tem como você guardar a energia. Então, você vai gerando energia e a gente vai consumindo aqui. Mas não tem como você, vou guardar um bocado de energia, não tem. Aí você tem que ir gerando energia. Então, o gerador lá em Paulo Afonso, eles são geradores na queda d'água, lá na usina de Paulo Afonso mesmo, pela cachoeira de Paulo Afonso, a energia caía, vai por um tubo e chega embaixo, tá a turbina, onde a água bate em umas hélices, essas hélices giram e gera a energia. E tem um sensor que, na medida que a gente vai acendendo a luz no Brasil, vai abrindo essas hélices do gerador. Certo? Quando ela está de madrugada, ela está mais fechada, porque não precisa gerar tanto. Quando é na horário de pico, de 6 a 9 da noite, ela está bem aberta, porque ela tem que gerar muita energia, porque está tudo que é de indústria funcionando, as luzes da cidade já acenderam tudo, nós acendemos as luzes da nossa casa, nós chamamos isso o horário de pico de energia. Então, isso não se armazena. Você pode armazenar a energia numa barragem, a água ficou guardada ali, né? Então você... Mas no caso do Rio São Francisco, você não pode armazenar a água toda, a barragem não pode ficar cheia, que é um problema. Hoje você tem N plantações ribeirinhas e N cidades na beira do rio, então você tem que deixar a barragem sem estar cheia, porque se vier chover em Minas Gerais, com 20 dias essa água chega em Sobradinho. A gente vai monitorando onde é que a água vem, com que volume vem. Aí quando vem água demais, você solta a água da barragem para secar a barragem. E aquela água que você solta não atinge as cidades. Por isso que você nunca mais viu dizer assim, cheia nas cidades do Nordeste. Não tem mais. Antigamente a gente via, destruiu a cidade não sei da onde, lá em Sergipe a cidade foi-se embora. As plantações de manga acabaram com todas as plantações ribeirinhas. Por que é que hoje não acontece isso? Porque a gente retém a água. Se vier água demais, você solta a água, ela vai pela beira do rio e quando a água vem, a barragem está mais ou menos seca, você sabe qual é o volume de água que vai chegar, você abastece ali a barragem e controla para não atingir nem pessoas, nem produções que estão na beira do Rio São Francisco. E quando foi adotada essa medida de segurança em relação às barragens? Essa questão, vamos dizer, quando as empresas de energia elétrica de geração, que a CELP praticamente não tem geração, tem hoje alguns parques eólicos, algumas coisas, mas essa coisa vem desde da origem da Xexe, né? Quando a primeira usina que originou a Xexe chamava-se Delmiro Gouveia, por isso que tem a cidade lá, Delmiro Gouveia. Ele era um cara aqui do Nordeste, né, extremamente capacitado. Existia uma linha no mundo, uma linha de costura chamada linha corrente, talvez até ainda tenha, que era a maior fábrica do mundo de linha. E aí Delmiro Gouveia viu a cachoeira de Paulo Afonso e construiu uma usinazinha que está lá. Se você passar lá no perto de Paulo Afonso, você vê uma usinazinha lá. Ele fez uma usina para aproveitar a água do Rio São Francisco e fez uma indústria de linha em cima, lá pertinho de Paulo Afonso. E começou a produzir uma linha tão boa quanto a linha lá da Inglaterra, a linha corrente. Tem gente que diz que ele foi assassinado. Que ele foi assassinado porque os concorrentes dele mandaram matar. Tem gente que diz que ele morreu porque ele era muito mulherengo e namorava com as mulheres, todo mundo por lá, mandaram matar ele. Então tem várias versões da morte de Delmiro. Mas ele era um cara muito, assim, né? Ele conseguiu fazer isso. Aí Luiz Gonzaga cantou. Delmiro deu a ideia e a Polônia aproveitou. Quer dizer, Delmiro Gouveia deu a ideia porque fez a usinazinha, né? Apolônio foi o presidente da República, Apolônio Salles, foi o cara que disse eu vou fazer a usina de Paulo Afonso, né? E Dutra realizou, Dutra foi o presidente que inaugurou a usina de Paulo Afonso, que tinha 2 geradores, um gerador com uma linha que ia bater em Recife, passando por umas subestações, e a outra ia para Salvador. Cada gerador desse naquela época tinha 60 megawatts e abastecia, um abastecia Recife, o outro abastecia Salvador, né? Hoje os geradores de Itaparica, lá da usina mais nova, lá no Quênia do Rio São Francisco,
tem geradores até de 440 megawatts, quer dizer, o maior gerador que tinha no começo era um de 60, hoje tem geradores de 440 megawatts de geração de energia nessa mesma água do Rio São Francisco. Tá? Então, essa é a maneira, né, de você começou a fazer esses trabalhos de preservação do rio, né? Por que você hoje não tem mais cachoeira de Paulo Afonso? Porque estraga a água, estraga a energia. Se a gente botar, a cachoeira está lá, as pedras estão lá. Se você soltar a água, vai ter a cachoeira, como tinha antigamente. Só que se você, toda a água hoje do Rio São Francisco, da geração de energia, passa por dentro das turbinas. A gente não libera a água para ficar lá bonita a cachoeira caindo água, porque você está estragando a água do rio, que agora também está sendo usada para consumo humano através, né, da transposição do Rio São Francisco. Quando eu estava lá na Chesf, nesse trabalho de manutenção de linhas e subestações da Chesf, comissionamento é o teste, você vai botar um transformador para funcionar. Na Chesf, você só ligava um transformador se eu mandasse uma ordem, pode ligar, porque a gente testava para ver se aquilo ia dar tudo certo, tinha que dar um despacho, ele pode ligar, né? Aí a turma ligava para funcionar. Mas se eu não mandasse dizer assim, pode ligar, não ligava nenhuma linha, não ligava, porque era a minha função na empresa fazer isso. Dr. Arraes, então, que era um cara que tinha uma visão política de atendimento à sociedade muito diferente, porque ele pensava muito nos pobres. Ele, então, me chamou para eu ser o diretor da CELP na época, para cuidar de três assuntos. Um era um departamento lá de engenharia e construção. Então, a gente projetava todas as subestações da Chesf e construía as subestações. Era uma linha do meu trabalho. A outra linha era o planejamento energético do crescimento de Pernambuco. Você vai botar uma indústria que vai consumir muita energia. Se você chegar aqui e dizer, eu vou botar uma indústria aqui em Lagedo que vai consumir não sei quanto de energia aqui, muita energia. As redes aqui em Lagedo não suportam. Você ligar, derruba a cidade. Então, você tem que dizer, daqui a 3 anos eu vou construir uma indústria que vai consumir muita energia. Então, isso tem uns prazos. Você não pode chegar assim e dizer, liga amanhã, chega aqui a bel prazer e bota uma indústria aqui. Não. Porque se você não, se for muito consumidora de energia, as redes precisam. Aqui na Lagedo deve estar tendo algum problema de capacidade da subestação. As redes podem estar em sobrecarga, porque tem faltado energia com frequência aqui em Lagedo. Normalmente, aí entre 6, 8 horas da noite, que é quando está tudo ligado, entendeu? Se a gente está tendo esse problema de energia hoje aqui, você imagina se chegar aqui um grande consumidor e ligar junto sem fazer uma melhoria na rede. Então, se você for fazer uma grande indústria aqui, provavelmente você tem que fazer uma linha lá da subestação, botar outro transformador lá, trazer uma linha para essa empresa expressa sem atuar aqui na cidade. Então, eu era responsável para fazer esse planejamento elétrico do estado de Pernambuco. E a outra era a eletrificação rural. Tinha um departamento ligado a mim na CELP, que era o departamento de eletrificação rural. E o Dr. Arraes queria levar a eletrificação rural para todos os pernambucanos. Era o desejo dele. Pernambuco, em 1986, tinha 16 mil propriedades rurais eletrificadas. Ele pediu para a gente fazer um projeto em 4 anos de 20 mil propriedades, ou seja, a gente ia sair de 16 para 36 mil propriedades rurais eletrificadas através desse programa, que depois se tornou o programa Luz para Todos. Então esse programa, ele começou em 87, e depois que ele começou em 87, foi feito um programa para 20 mil e ele conseguiu fazer 40 mil propriedades em 4 anos. Então a meta era fazer 20 mil propriedades, ele fez em 4 anos 40 mil. Então Pernambuco, antes do Dr. Arraes, tinha 16 mil propriedades e passou a ter 56 quando ele saiu do governo. Então foi um avanço muito grande. E ele era uma pessoa assim visionária. Sabe? Nesse programa Luz para Todos, ele queria
que o morador do sítio participasse